Vamos então agora falar um pouco mais sobre reencarnação e evolução anímica. Segundo a filosofia espírita, uma cadeia ascendente, reparem, esta palavra é muito importante, porque jamais descendente. Foco isto a propósito da tal palavra metempsicose. Portanto, uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações. Reparem, ascendente e contínua. Então, vamos imaginar aqui um esquemazinho muito simples, também para procurarmos entender melhor este raciocínio. Vamos imaginar aqui o princípio inteligente. Vamos imaginar a sair das mãos do Criador, portanto, no nosso momento de criação, que não somos seres individualizados ainda, mas somos um princípio inteligente, forçosamente ligado a um princípio material. Este é o momento zero, vamos chamar-lhe assim, o momento em que saímos das mãos do Criador. E a partir daqui, então, uma cadeia ascendente, portanto, sempre no sentido ascendente, necessariamente, vamos incliná-lo um pouco para cima, liga todas as criações. Então, o reino que nós conhecemos, o primeiro reino mais simples que nós conhecemos será o mineral. Este princípio inteligente irá viajar através dos milénios pelo reino mineral. Claro que não poderemos falar aqui de gente, não poderemos aqui falar de algo individualizado, mas poderemos falar de um germen, vamos imaginar, de uma semente que mais tarde brotará naquilo que hoje somos. Então vai viajar, não sabemos por quanto tempo, recordo aqui que a nossa estrela tem cerca de 5 bilhões de anos, o Sol, e nós, os terrenos, a Terra terá cerca de 4,5. Se hipoteticamente nós saímos das mãos do Criador aqui na Terra, hipoteticamente, porque pode não ter acontecido, podemos ter vindo de mais longe ainda, mas se saímos das mãos do Criador aqui na Terra, então nós poderemos recuar até cerca de 4 bilhões e meio de anos. O que é um facto, para não atrasarmos muito, o princípio inteligente vai viajando e depois segue-se o reino vegetal. Mas, tal como refere aqui o nosso caderno, e muito bem, é uma cadeia ascendente e contínua, isto é, não tem quebras, porque nós sabemos hoje que do reino mineral para trás a gente não consegue ir mais além, mas a ciência consegue identificar aqui um sem número de seres vivos entre o reino mineral e o reino vegetal. Isto é, uma pedra não se transforma de imediato, perdoem-me a expressão, na próxima encarnação, numa flor. Ela vai passar por muitas outras fases intermediárias até se transformar num vegetal propriamente dito. E poderemos colocar aqui, por exemplo, os cristais, que serão aqueles que, de uma forma mais objetiva, farão a ponte entre o mineral e o vegetal. Então é uma cadeia ascendente e
contínua. Aqui não está a ser muito ascendente porque comecei muito acima, devia ter começado mais abaixo. Bom, então, mas o que interessa é que a gente entenda. Então, a seguir ao vegetal vem o reino hominal. Desculpem, enganei-me. Animal. E tal como acontece aqui as várias formas que fazem a ponte entre o reino vegetal e o reino animal é ainda maior. Um exemplo muito conhecido de todos nós são as plantas carnívoras. Portanto, isto é, são plantas que têm características do reino vegetal, mas também já começam a ter algumas características do reino animal. Mas existem muitos outros seres vivos a fazer então a ponte do reino vegetal para o animal para formar essa cadeia contínua, sem cortes. Então, depois do reino animal vem o reino, vimos nós, o reino hominal, certo? O reino hominal. Claro que aqui nós só poderemos falar em princípio inteligente, não podemos falar ainda numa forma individualizada. Aqui nós vamos apresentar um esquemazinho mais à frente sobre isso. Aqui no reino vegetal, também, de uma forma geral, ainda o princípio inteligente não está devidamente individualizado. Mas aqui no reino animal já está perfeitamente individualizado. Um cão é um cão, um gato é um gato, o Tomé é o Tomé, o Tomás é o Tomás, porque agora os cães e os gatos têm nomes de gente. Portanto, já estão devidamente individualizados. E por último, aqui no reino hominal, no homem, o homem atinge a individualidade plena. Já somos senhores de muitas características, como sabemos, que não tem ainda o animal. Mas, da mesma forma que a ponte entre o mineral e o vegetal, portanto, a fazer esta ponte existem vários seres vivos, e a fazer a ponte entre o vegetal e o animal existem ainda mais espécies de seres vivos, é evidente que pela sua complexidade a ponte que vai do animal para o hominal é ainda maior. Portanto, os seres que vão entre o animal propriamente dito mais evoluído até ao homem menos evoluído é muito grande. Para termos uma ideia, os antropóides que serão na escala evolutiva, nesta escala, aqueles seres que estarão ainda mais próximos do animal mais evoluído, ele viveu há cerca de 40 milhões de anos na Terra. Depois, os próximos seres que se lhe sucedem na escala, digamos assim, existiram não há 40 milhões, mas há 3 milhões de anos, é outro salto evolutivo e que são os australopitecos. Mais tarde, e isto há 200 mil anos, vejam os lapsos de tempo, há 200 mil anos aparece o Homo sapiens. A ciência considera que o homem terá surgido na Terra há 200 mil anos. E quando a ciência fala nisso, não está a referir-se ao homem do século XXI, não é? Está a referir-se ao Homo sapiens, isto é, que já é ereto, que já tem características humanas, mas não um ser evoluído. Está ainda naquela ponte, tem ainda muitas características animais. E depois aparece o Homo sapiens sapiens mais tarde, isto é, uma sucessão, uma série de géneros diferentes, mas podemos dizer que há 50 mil anos, portanto,
aparece outro ser que também é muito estudado pela ciência e muito conhecido, pelo menos no nome de todos nós, que é o homem do Neandertal. Portanto, 200 mil anos, 50 mil anos, vejam uma vez mais o lapso de tempo, porque nós hoje achamos que estamos quase infinitamente separados do tempo em que Jesus esteve na Terra e só passaram 2 mil anos. E por último, assinalo nessa ponte os 20 mil anos, que é o homem que estará mais próximo da evolução do homem propriamente dito que nós conhecemos, que é o homem Cro-Magnon. Então reparem, eu referi aqui 5 ou 6 espécies, mas podia ter referido, não teria capacidade para isso, mas se tivesse, estudasse 500 ou 600, exatamente para colocarmos só aqui neste lapso de tempo entre o animal e o homem. Por isso, convém referirmos ou reforçarmos, ou se quisermos decorarmos entendivelmente, que uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações. Esta frase traduz de uma forma absoluta e concreta a evolução anímica segundo a teoria espírita. Claro, perante isto tudo, se nós não tivermos um conhecimento bem firme desta questão da reencarnação e da evolução anímica, nós poderemos ficar um pouco envergonhados, pouco à vontade perante o nosso passado histórico, perante a nossa evolução enquanto seres humanos e perguntarmos-nos, bolas, então, quer dizer, eu hoje sou urgente, mas o que é que eu já fui antes de ser isto? Não importa o que fomos, o que importa é o que somos e o que importa é o que queremos vir a ser. Este é o princípio básico da filosofia espírita. O que fomos fez com que hoje sejamos o que somos e o que hoje somos fará com que amanhã iremos ser o que quisermos ser. Neste quadro temos, de alguma forma, a evolução daquilo que eu tentei explicar-vos no quadro e através desta pequena preleção que vos fiz, que vos dei e que provavelmente acaba por ser mais sintética. Mas como vocês vão ter acesso a todo este material, terão oportunidade, certamente, de se debruçarem também sobre este quadro. E muito bem. Reencarnação e evolução do homem. Portanto, na evolução anímica, nós chegamos até ao homem. Mas, como nós somos gente, temos então um item específico para relacionarmos a reencarnação com a evolução do homem. O espírito, ou melhor dito, elabora-se no seio dos organismos rudimentares, como foi já explicado. E as formas sucessivas, porque ele vai passando, que vai adquirindo, que vai conquistando, têm que ver com as etapas que ele vai vencendo, isto é, uma vez mais, referindo-nos à metempsicose, nós que hoje somos homens, jamais voltaremos a ser animais, muito menos plantas, muito menos minerais. Iremos ser o homem do futuro, porque a evolução não termina em nós. Penso que isso é intuitivo, penso que isso é da maior lógica. Nós iremos continuar a evoluir para seres cada vez mais autênticos, seres cada vez mais capazes. Mas a posição que cada um dos seres ocupa na escala tem que ver com o seu estado de adiantamento. Mesmo em relação ao homem, por exemplo, nós sabemos que hoje, século XXI, 2014, existem homens
muito mais evoluídos do que outros. Se quisermos referirmos-nos a povos, existem povos muito mais evoluídos do que outros. Então, cada pessoa, cada homem, cada ser estará a viver no contexto social, no contexto no país, na família, etc., que lhe é peculiar, isto é, que já conquistou. Claro que o homem, como é fácil de ver pelo esquema, reencarna muitas vezes, enquanto necessitar até chegar à perfeição, isto é, até aprender tudo que tem que aprender. E este muitas vezes vai depender de cada um de nós. Claro que há homens que vão reencarnar mais vezes do que outras, vai depender da forma como ele evoluir, da força, digamos assim, que ele imprimir aos seus passos. E o que nós já sabemos é que o homem, até à condição humana, até sermos homem, passando então pelos vários reinos da natureza, nós lutamos pela nossa individualidade, que é o nosso caso. Agora que já temos a nossa individualidade, já temos também capacidade para lutarmos pela nossa espiritualidade. E o ideal é que lutemos mesmo. É evidente que quanto mais evoluído é o homem, mais ele terá capacidade para ajudar o seu semelhante a evoluir também. Para além da capacidade, nós poderemos dizer obrigação moral, é um dever moral que o homem ajude o seu semelhante, o seu próximo, naquilo que ele puder. Porque também, quanto mais evoluído é o homem, e isso nós podemos constatar nas pessoas que conhecemos, porque na mesma sociedade, inclusive na mesma família, nós temos graus de evolução diferentes. Então, os mais evoluídos puxam, através do exemplo, através da doação, através de vários aspectos ético-morais, ajuda o menos evoluído, porque para ele já não tem tanta dificuldade em vencer os obstáculos que o outro ainda não conseguiu vencer. E nós temos muitos exemplos na história. Esses homens têm muito menos necessidades físicas. O exemplo máximo é Jesus. Ele viveu há 2000 anos, mas se vivesse hoje, estamos convictos de que não precisava daquilo que nós precisamos, se calhar precisava de 1 ou 2 ou 5 ou 10% daquilo que nós precisamos hoje para viver ou para sobreviver. Mas temos exemplos mais recentes, não é? Muitos, atuais. Estou a recordar-me de Gandhi, não é? Que ele chegou ao extremo de se alimentar única e exclusivamente com o leite de uma cabrita que ele tinha e nada mais. Portanto, era um homem já de uma evolução tal que praticamente já pouco dependia da matéria. E é evidente que nós vamos reencarnar no planeta condizente com a nossa evolução. Aqueles que são mais evoluídos irão reencarnar num planeta mais evoluído, os menos evoluídos num outro planeta menos evoluído. Claro que muitas vezes isso acontece, como o caso de Jesus que já falamos, de que para ajudar no progresso, no avanço de determinados povos numa determinada época, é possível e é permitido que determinados espíritos reencarnem em mundos menos evoluídos. Vamos para um outro item muito interessante, que é evidências da reencarnação. Temos aqui um senhor
que se chama Ivan Stevenson e que é o cientista que consideramos nós que é o cientista que melhor coloca a reencarnação diante da ciência oficial. Este senhor desencarnou, penso que em 2005, e muito pouco tempo antes de ter desencarnado ele esteve em Portugal no simpósio Aquém Além do Cérebro, que foi promovido pela Fundação Bial, e onde incluiu, para além dele, cientistas de quase todo o mundo a falarem sobre estas coisas de reencarnação e de imortalidade da alma. Claro que, para além deste senhor, temos muitas outras personalidades que falam da evidência da reencarnação. Ainda voltando ao Dr. Ivan Stevens, este senhor, para além de ter viajado por todo o mundo a fazer colóquios, simpósios, palestras, etc., sobre a lei da reencarnação, que ele levou até às universidades, visto que ele é um catedrático da cidade de Virgínia, ele dedicou grande parte da sua vida ao estudo da lei e à investigação da lei da reencarnação, acabando mesmo por escrever um livro que foi o seu best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação, selecionados sobre 2000 casos que ele estudou. Uma curiosidade interessante é que quem quiser ler esse livro irá verificar que um dos casos é passado em Portugal. Temos o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade no Brasil, que tem também vários livros publicados sobre esta temática, já desencarnado também, e temos o Dr. Hermendras Banerjee, que é indiano e que é também ao lado do Dr. Ivan, do Dr. Esqueci-me agora o nome dele, que vi há um bocadinho, o grande estudioso e investigador da lei da reencarnação. A doutora Edith Fiore, dos Estados Unidos, um pouco antes deles, que publicou também vários livros. O best-seller dela é Já Vivemos Antes, que é precisamente sobre vidas anteriores. O Dr. Brian Weiss, atual, e que está muito na moda neste momento, que tem vários livros publicados, talvez o mais conhecido dele é Muitas Vidas, Muitos Mestres, e que, através de uma terapia a vidas passadas sobre hipnose, ele acaba por dar corpo à lei da reencarnação. Temos a doutora Maria Júlia Prieto Pérez no Brasil, que também ainda está entre nós e que ela adota um sistema diferente do Dr. Brian Weiss, que é através de um estado alterado de consciência e não através de hipnose, a que chama terapia regressiva a vivências passadas. Temos o Dr. Morris Netter, também nos Estados Unidos, e também a doutora Ellen Van Bach, também nos Estados Unidos. E temos aqui 3 pontinhos, isto é, quem quiser que vá pesquisar na net, porque irá encontrar um número sem fim de investigadores da reencarnação ao nível pessoal, ao nível das universidades, aos vários níveis. Então vamos agora para um outro item que se chama Evidências da Reencarnação. Temos aqui o livro que eu já falei há pouco, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, talvez seja o livro mais conhecido dele, penso que foi o primeiro livro que ele escreveu, não tenho a certeza, mas acho que sim. E vamos então para Evidências da Reencarnação. Uma delas, que é muito interessante,
é as crianças que se lembram de vidas passadas e que já referimos através desses autores que escreveram sobre isso. E porquê crianças? Porque é muito mais fácil serem as crianças a lembrar-se, até ali por volta dos 3, 4, 5 anos de idade, são os momentos mais interessantes, mais importantes, do que depois as pessoas adultas, visto que as crianças ainda há pouco tempo que saíram da espiritualidade e ainda há pouco tempo ou pelo menos há menos tempo que tiveram a última encarnação. Temos a tal terapia regressiva a vivências passadas. Focamos aqui 2 nomes, Brian Weiss e a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que basicamente é uma terapia em que o paciente regride até vidas passadas, portanto, regride através do seu passado, do momento atual, começa a fazer uma viagem pelo seu passado, indo até à vida intrauterina e também até outras encarnações, vidas na Terra e também vidas no plano espiritual. O déjà vu, que este é um fenómeno que acontece com toda a gente, penso que todos nós já tivemos disto. Basicamente, em que é que consiste? É nós irmos a um local pretensamente pela primeira vez e concluirmos que já estivemos ali, que aquilo não nos é completamente estranho, não sabemos explicar como, mas intuímos que de facto já estivemos ali. Não sabemos explicar porque não temos na nossa memória atual, ao nível consciente, essa recordação, essa informação, mas ao nível do nosso inconsciente, algo nos diz que, portanto, numa outra encarnação já estivemos naquele local. Também as experiências de quase morte, que também são muito investigadas hoje nas maiores universidades do mundo, em que há pessoas que, devido a um problema qualquer de saúde, passam por uma experiência de quase morte, portanto, por uma morte física, vamos dizer mais ou menos assim, e que elas, quando regressam, os médicos acabam por conseguir que eles voltem. Eles explicam aos médicos aquilo que vivenciaram enquanto estiveram clinicamente mortas. E aquilo que há muita literatura sobre isto também, aquilo que eles explicam dos mais diversos pontos do mundo têm pontos comuns. Portanto, todos eles explicam situações que são idênticas em todos os casos. Então, esta é de facto uma evidência científica também da lei da reencarnação. E depois temos também as crianças prodígio. O que é isto? São crianças de tenra idade que têm conhecimentos que não adquiriram nesta encarnação, que ainda nem sequer tiveram tempo de adquirir. Crianças que com 1 ano falam línguas, com 2 anos já sabem matemática, enfim, se vocês forem à net pesquisar também vão encontrar casos atuais de hoje, deste momento, incríveis, mas temos os casos clássicos, não é? Que toda a gente conhece, de Mozart, que aos 5 anos compôs a sua primeira sinfonia, de Beethoven, de Chopin, enfim, de tantos e tantos génios que já passaram pelo planeta e que a ciência não pode explicar, não consegue explicar porque é que essas crianças tinham tanto conhecimento em tão tenra idade. Então, a lei da reencarnação vem explicar isto muito bem, porque como é que eles aprenderam? De duas uma, ou Deus os privilegiou em relação às outras crianças, o que aqui contraria completamente a ideia que nós temos de Deus, visto ele ser justo, ser imparcial para com todos os seres que criou, ou então teremos que admitir a teoria da reencarnação.
E, por último, colocamos aqui uma outra evidência muito conhecida, que é de comunicações mediúnicas. O que é isto? Basicamente, são espíritos que se comunicam através de médiuns, numa reunião especificamente preparada para esse fim, em que, em dada altura do diálogo, eles dizem: eu vou reencarnar em tal ano, na família X, com estas características, assim, assim, assim. E isso vem a verificar-se. Isto é muito usual acontecer em qualquer centro espírita que tenha este tipo de trabalhos mediúnicos, certamente que tem estas histórias para contar, mas o espiritismo, a codificação também tem. Allan Kardec narra vários exemplos na Revista Espírita, portanto, de comunicações mediúnicas, que dão exatamente esse tipo de informação.